Oi, João, tudo bom, brother? E, esperar só um pouquinho de gente entrar aí, a gente já começa. Salve, João. Como é que tá, brother? E aí, Madu, Luísa, Thaís Cristina, tudo bom, galera? Já vou começar a live aqui, só esperar um pouquinho mais galera entrar aqui, porque eu marquei às 8. Abri um pouco antes aí pra vocês poderem entrar. Vocês pegarem suas pipocas, seus refris. Bom, galera, já tem 8 pessoas aqui, é uma página pequena, não vou ficar esperando muita gente entrar, até porque senão a gente não começa isso, né? Eu vou chamar aqui a Kellen pra gente comentar sobre esse caso aí. Tô chamando aí a Kellen, enquanto isso eu vou dando uma explicada no caso já de uma vez. E o óculos tá dando aqui o reflexo, né? Bom, gente, esse caso é um caso muito emblemático que a gente está acompanhando aí pela internet. É um caso que suscita muitas dúvidas, então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque o estupro geralmente é um caso que acontece às escondidas, né? Ninguém, assim, em sã consciência vai estuprar uma pessoa em público. Tudo bem que o estuprador não tem lá sã consciência, mas é muito difícil disso acontecer e também é muito difícil provar quando acontece esse tipo de coisa. Então é muito legal a gente estar bem atento aos fatos, o que está realmente acontecendo. Eu vou aqui dar uma elucidação sobre o que aconteceu naquela noite, segundo todos os depoimentos, né, que a gente teve aí vazada a sentença, vazada as alegações finais, e esses documentos, eles contêm bastante depoimento das testemunhas, e é um processo com relativamente algumas boas testemunhas, né? São mais de 4 testemunhas, então dá para a gente ter uma noção mais ou menos do que aconteceu. O começo da história é que a Mariana ela estava num beach club em Florianópolis, e esse André Camargo Aranha, também estava. Ela estava com as amigas dela e, em certo momento da festa, ela se afastou das amigas dela e foi para um lugar que esse aranha acabou indo depois. Tem um vídeo que eu não consegui identificar se eles estavam subindo ou descendo uma escada pela posição da câmera, parece que eles estavam descendo a escada. Ela entrou, logo depois ele entrou também. E foi ali que ela alega que aconteceu o estupro. E, e isso aí eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso aqui é um canal de família, entendeu? A gente vai falar só que ocorreu, e ela alega que ocorreu o estupro ali naquele recinto. Depois disso, logo depois disso, os dois saem. Sai primeiro, na verdade eu não vou falar porque eu não sei quem sai primeiro, eu sei que ela sai direto, ela não encontra as amigas dela, ela sai daquele lugar e direto pede um Uber. O Uber chega, pega ela no lugar e leva ela para casa. Esse Uber acabou sendo uma testemunha muito importante no processo. Por quê? Porque ele tentou uma conversa com ela, tentou um diálogo com ela, e ela respondeu que estava tudo bem. Mas aí ela ficou quieta, ele também ficou quieto, o Uber respeitando o direito dela de não querer conversar, né? E ela acabou ligando para a mãe dela, falando que ela estava indo para casa, que você não pode confiar nos seus amigos, que acontece muita coisa, mas não se confia em ninguém mais nesse mundo, que ela foi violentada, esse tipo de coisa. O motorista do Uber, né? Ela saiu primeiro aí do recinto, a Maria Eduarda está falando, sozinha. Depois disso, o motorista do Uber, a Kellen chegou. Eu vou chamar a Kellen.
Depois disso, um motorista do Uber deu esse depoimento, ele levou ela para casa, falou que ela não tinha dinheiro, mas a mãe dela acabou pagando e tudo mais. Oi, Kelly. Oi. Desculpa. Boa Não, noite. tudo bem. Gente, essa é a Kelly, melhor advogada de Batiba, melhor cunhada do mundo, Ah, irmã da digníssima. desculpa, Lucas, eu tava tentando ajeitar aqui para parar o celular, aí atrasei. Não, tudo bem, eu só tô contando a história aqui do que aconteceu, para depois a gente discutir o jurídico, o lado jurídico da história. Mas aconteceu que esse Uber entregou ela em casa e no dia seguinte ela foi à delegacia registrar a ocorrência. Após ela registrar a ocorrência, foi feito inquérito e 7 meses depois o Ministério Público acabou denunciando. Nesse inquérito, eu até anotei aqui, para falar para vocês, foram produzidas algumas provas, como é de costume do inquérito. Eles produziram provas testemunhais, né, ouviram testemunhas, fizeram um laudo médico. Nesse laudo consta que ela teve o rompimento do ímen, então ela, naquele momento ela era virgem. Também constatou que possuía material genético do aranha nas partes íntimas dela. Mesmo tem no processo o aranha alegando que nunca teve contato físico com ela, então nesse ponto ele acaba se contradizendo. E tem também o maior ponto de defesa do Ministério Público, que é o laudo toxicológico, porque esse laudo toxicológico provou que ela não ingeriu nenhuma substância alcoólica ou teve contato com substância química, no caso, droga, né? Mais propriamente dito. E o que acontece? Ela foi um dia depois. Tem também no processo uma prova de que ela, na comanda dela, constava a compra de um gin. Para falar a verdade, eu não sei o que é, mas eu sei que é bebida alcoólica, não sei em qual quantidade. Mas se esse laudo toxicológico foi produzido um dia após, ele deveria provavelmente pegar o gin e não pegou. Então, existem substâncias que passam pelo seu corpo e saem em menos de um dia. Então, essa é a prova que não estou tomando partido, gente, só estou explicando as coisas, mas essa é a forma com que aconteceu, como se deram os fatos. O promotor, ele aceitou o relatório da delegada e fechou o inquérito, fechou o relatório, mandou para a promotoria. O promotor aceitou esse relatório e denunciou o fato como estupro de vulnerável. Esse promotor não foi o mesmo que produziu as alegações finais pedindo a absolvição do réu. Esse promotor, na verdade, ele mudou de comarca, ele mudou de cidade. E aí entrou outro promotor no caso. O caso em comento, o que aconteceu que deu tanta repercussão? O pessoal da Intercept, eu tirei até um print para mostrar para vocês, eles fizeram alguns recortes da matéria falando que era coisa de estupro culposo. Vou mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Tiraram do Código Penal a explicação do promotor. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo. Aí que tá, gente. Não dá para acreditar em tudo que a gente vê na mídia. Por quê? Isso Foi aqui é um recorte. começou O a recorte confusão. vem daqui. É aí que começa a confusão. O recorte vem daqui, ó. Só que eles recortaram essa parte aqui, ó. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição de crime culposo. E olha só, olha, se previsto em lei. Não tem estupro culposo em lei. Então a gente não pode falar que é estupro culposo. E aqui na frente ele fala, trata-se de erro de tipo. São duas coisas aqui que eu e a Kellen vamos explicar para vocês. Eu vou começar explicando o que é crime culposo, vou passar para a Kellen para ela explicar o que é erro de tipo. O crime culposo, ele acontece quando, primeiramente, tem que estar no Código Penal. Por exemplo, existe homicídio culposo, mas existe o homicídio normal, qualificado, o culposo. E ele está ali na lei, está escrito ali homicídio qualificado, está escrito ali homicídio culposo, e esse é um requisito necessário, estar escrito na lei, estar tipificado, está bem expresso ali, existe esse crime. Qual crime? Homicídio culposo. Estupro culposo não existe. Não tem em lei isso. Isso ninguém fala disso aqui, estupro culposo. No caso, o crime culposo ocorre, já até expliquei aí, depois se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem perguntar no direct ou ir no post, eu expliquei o que é crime culposo, o que é crime doloso. Mas o crime culposo, ele acontece quando há negligência, imperícia ou imprudência
da pessoa que cometeu ali o crime. Um exemplo, assim, você como pai, você tem porte de arma, você está com a sua arma em casa, só que você negligencia o fato da criança ser incapaz, dela não ter mentalidade para portar uma arma, você não presta a segurança necessária e deixa a arma em cima da mesa, a criança pega a arma e sem querer mata alguém. No caso, essa pessoa que morreu, você como pai seria culpado do homicídio, seria homicídio culposo, você agiu com negligência. Agora, Kellen, explica pra gente aí o que seria esse erro de tipo que aparece aqui. Então, deixa eu cumprimentar o pessoal que está aqui. Boa noite para todo mundo que está entrando, acompanhando. Primeiro, assim, eu não sei se você já falou isso, Lucas, só queria deixar claro o seguinte. Toda essa repercussão, apesar de que é o que a gente vai demonstrar agora, acabou saindo, é o que você já mostrou, né? Já saiu um pouquinho errado, não é exatamente estupro culposo, ele não foi condenado por um estupro culposo, ele foi absolvido. Então, assim, apesar de estar errado, não tira a revolta. A mesma revolta da população é o que seria com absolvição também seria com estupro culposo, né? Então é totalmente compreensível. Mas, contudo, todavia, a gente não tem como falar quem é o culpado aqui, de juiz, de promotor, essas coisas. Então a gente vai tentar explicar para vocês porque pelo menos o que as minhas amigas falam comigo, assim, Kelly, como que pode? Como que ficou? Como que essa sentença tá assim? Como é que um caso desse... A gente quer tentar explicar assim, por que que isso se mantém? Apesar de que tem prazo para recurso, pelo menos estava em prazo para recurso, tem outras possibilidades, não ainda não virou coisa julgada, mas a gente vai explicar por que que no direito brasileiro, por que que no Código Penal e no processo penal existem essas permissões. Então vamos lá. O erro de tipo, ele está lá no Código Penal. Ele seria uma possibilidade, como que o Lucas falou, para que nesse caso do estupro, vamos falar bem específico desse caso do estupro. O que que o MP é o Ministério Público, quando eu falar. O que que o MP alegou que seria o erro de tipo? Segundo o Ministério Público, Aranhas, né? O André Aranhas não teria Aranha. condições de entender, de saber se a Mariana teria ou não discernimento completo ali naquele ato. De acordo com o Ministério Público, já que ele não tinha essa condição de saber se ela tinha total discernimento, ele não pode ser culpado por isso, porque ele também não tinha como ter discernimento disso. É mais ou menos isso. E aí, é muito usado isso quando fala-se de estupro de vulnerável, quando o vulnerável, no caso, não é por bebida, por essa questão do discernimento apenas, mas quando o vulnerável é pessoa menor de 14 anos. Porque é uma vulnerabilidade absoluta, vamos dizer assim. Nesses casos de menor de 14 anos, que é realmente estupro de vulnerável, o erro de tipo acontece em que situação? Quando, vamos usar um casal, um homem estupra uma mulher com menos de 14 anos, achando que ela fosse maior de 18 anos ou maior de 14 anos. Então, quando isso acontece, digamos que ele fala assim, nossa, mas ela me falou que tinha 18 anos, ou ela aparentava ter uma idade maior. Em alguns casos, assim, é reconhecido o erro de tipo, porque o autor, no caso, não teria condições de saber que a pessoa era menor de idade. Então, ele sabe que ter relação sexual com menor de 14 anos, ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos, ele sabe que aquilo é crime. Mas na cabeça dele, ele não estava cometendo um crime. Então, a tese do Ministério Público, que foi né, defendida, vamos dizer, pelo segundo promotor, que isso é uma questão que o pessoal discutiu bastante também, era essa. Segundo o Ministério Público, o Aranhas não teria condições de saber que ela não tinha o total discernimento. Tá, e aí, no direito penal, existe essa possibilidade. Ela é uma possibilidade boa quando você pensa realmente numa situação de erro, da pessoa não saber. Mas, em se tratando desse caso concreto, desse caso específico,
A gente não pode afirmar nada, mas realmente fica muito difícil acreditar que foi um erro de tipo. Aqui eu estou dando a minha opinião e a opinião da maioria das pessoas que se revoltaram com essa situação toda. Enfim, mas aí voltando. O que seria o erro de tipo? Por que entra na parte do culposo, Lucas? É aquilo que você mostrou. O erro de tipo, quando ele acontece, por exemplo, se a pessoa ela não tinha o discernimento, ela não tinha como saber o que ela estava fazendo, ela exclui o dolo. O que é o dolo? Aquela intenção. É diferente alguém ter uma relação, né, com uma menina menor de 14 anos intencionalmente, sabendo o que está fazendo, eu estou estuprando, eu estou fazendo isso, de uma pessoa que teve uma relação consentida, achando que fosse maior de 14 anos, né? Vamos usar esse exemplo, é totalmente diferente. Então a pessoa ela não tinha aquela intenção. Então, se o erro de tipo exclui o dolo, o que sobra? A culpa dentro do direito penal é essa situação. Só que a culpa não existe em todos os tipos penais. O estupro é um exemplo, não existe estupro culposo. Então, lá no artigo fala que se não houver a modalidade culposa, então não há crime. Por quê? Porque para o direito penal, crime é um fato típico. Típico está escrito lá, matar alguém, pena tal. Culposo, culpável e ilícito. Então, se você tira uma dessas coisas, não há crime. Se você tira a ilicitude, ou se você tira a culpabilidade, ou se você tira a tipicidade, não há crime. E no erro de tipo, se não tem o dolo, não tem a culpa, você exclui a tipicidade. Então, não tem crime. E aí, o que o Ministério Público pediu, Lucas, que foi acompanhado pela defesa do André também? Ele falou, juiz, eu quero que absolve ele, porque não há crime. É como se fosse isso, culposo, né? Ele usou essa tese para pedir a absolvição por isso, por não estar tipificada a conduta. Não sei se vocês conseguiram entender esse raciocínio, eu tentei explicar de um jeito mais... Não sei, tentei explicar de um jeito mais fácil. Então, assim, é o inciso 3 do artigo 386 do Código de Processo Penal. Ele está lá que o juiz irá absolver o réu, nesse inciso 3, se a conduta não for tipificada, alguma coisa assim. Se não for crime. Então, de acordo com o Ministério Público, não era crime porque se tratava de erro de tipo. Porque ele não tinha como saber que a Mariana não tinha discernimento da situação. Esse foi o pedido do Ministério Público. Porém, Lucas, aí que é a outra parte. Eu estava relendo, passando o olho na sentença agora. O juiz, ele absolveu, ele não condenou por estupro culposo, gente. Isso não aconteceu. Não tem essa possibilidade e não criaram essa possibilidade. Isso foi realmente um erro na divulgação da situação. Mas o juiz absolveu o Aranhas, mas não pelo inciso 3, que é esse do erro de tipo, que considera a culpabilidade, que tira o dolo e aí condena pela modalidade culposa, e se não tiver culposa, absolve. Não por isso. Ele absolveu por entender que não haviam provas suficientes para condenação. Esse é o inciso 7 do mesmo artigo que fala que tem como absolver por diversas outras formas. Então, o juiz, no final das contas, absolveu. Ele considerou praticamente tudo que o Ministério Público falou, praticamente tudo que a defesa falou, mas o que ele fundamentou mesmo a absolvição foi por não existir prova suficiente. O que é não existir prova suficiente? Também não quer dizer que há provas que ele é inocente. É como se ele falasse assim, tem muitos indícios, mas eu ainda não tenho certeza. E aí é o que a gente chama de indúbio pro réu. Quando o juiz fica na dúvida se ele condena ou se ele absolve, em tese, ele deve optar por absolver, porque não se deve... como que é? Culpar um inocente. É melhor... Como que é aquela frase, Lucas? A frase que ele usou lá, nem era dele, mas ele usou a frase assim, melhor absolver 100 culpados de verdade do que condenar um inocente. Essa frase é muito usada, gente, no mundo jurídico, para justificar uma absolvição. Em júri, né, isso é muito usado também. Mas, assim, o que é a questão? Que a gente está tentando dizer aqui. Juridicamente falando, tecnicamente falando, ele tinha elementos para absolver. Mas se ele quisesse condenar, ele também teria. Não é, Lucas?
Então, assim, Com é certeza. muito complicado essa situação, principalmente diante dessa repercussão toda, por ser um processo de segredo de justiça. A gente não consegue realmente ter acesso a tudo. De fato, o laudo toxicológico foi um laudo que deu negativo, mas laudo, gente, não são provas cabais. Assim, pode ter erro também. E foi um laudo. E as outras provas? Tinham outras provas. Tinham 8 testemunhas de acusação, 4 testemunhas de defesa. E quem que foi ouvida? A defesa. Então, assim, ouvido assim, considerado, né? Então é muito complicado. Geralmente, o que é o entendimento, assim, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver isso, a palavra da vítima tem um valor superior às demais provas. Porque a vítima, se ela for estuprada, ela não vai ser estuprada na frente de todo mundo. Ela vai ser estuprada escondido. Então, como que vai ter testemunha daquilo? Entende? Como que você vai provar que foi estuprada? Então, por conta disso, por geralmente acontecer em situações que não tem como ter testemunha ou outras provas, a palavra da vítima é valorizada e ela deve ser corroborada por outras provas. Nesse caso, tinha a palavra da vítima o tempo todo e tinham outras provas. Por isso que gerou tanta revolta. Mas essa questão do estupro culposo, vamos dizer assim, eu não sei se eu estou falando errado aqui, mas de tudo que eu vi até agora, realmente não teve nada disso. Foi talvez uma má colocação lá do intérprete na hora de explicar a situação. Ele foi falar da tese do Ministério Público, ele acabou falando isso. E também, gente, o Ministério Público não decide. Ele tem um peso porque ele é acusação, mas quem decide é o Judiciário. O Ministério Público faz suas alegações, né, Lucas? Assim como a defesa faz suas alegações, o juiz vai ponderar e vai decidir. Ele poderia decidir contra o Ministério Público e contra a defesa, mas como os dois foram pelo mesmo caminho, ele acabou decidindo de acordo com o que o próprio Ministério Público, que era a acusação, pediu. Então, assim, as pessoas às vezes falam muito do juiz em si, mas o Ministério Público é como se ele fosse a defesa da vítima nessa situação. E foi ele mesmo que pediu para o Aranha ser absolvido. Então, O que tem não um sei se peso, assim, tá, se alguém ficou com... significativo para essa Pode sentença. mandando aí. Como? O João pediu para a gente comentar sobre como o advogado tratou a vítima no meio da audiência. Nossa, É realmente ridículo o jeito que ele tratou. A OAB já emitiu um parecer e foi pedido para que ele apresente explicações ao TJ de Santa Catarina. A gente não sabe o que pode acontecer, gente, porque, falar a verdade, é difícil o advogado, assim, desse porte, o cara tem um porte muito grande, porque o Aranha é um cara que tem um patrimônio muito, muito elevado, então ele pode pagar um dos melhores advogados de Santa Catarina no âmbito penal, que custa caro, e como esse advogado também ele tem bastante relevância, eu acho difícil ele perder a carta da OAB em razão disso, até porque a mídia ela cria muito burburinho e depois ela simplesmente mata essa notícia por outra melhor. mas também, Lu, Então, a repercussão que está gerando, assim, de qualquer maneira, a imagem dele já foi lá embaixo, sabe? Eu acredito que tem um impacto. A gente não sabe o que vai acontecer, mas tem um impacto. Gente, uhum, a menina, deixa eu só ler o perfil aqui. Só elas comentou, o magistrado poderia ter interferido e o Ministério Público também. Eu digo mais, o magistrado deveria ter interferido e o Ministério Público, que o Lucas, você participa de audiência, não participa de instrução. Eu não sei como é aí, eu já participei em diversas audiências, assim, desde quando eu era estagiária e já trabalhei com vários promotores. Geralmente, quando um promotor presencia uma situação dessa, antes do juiz falar, ele já fala, ele fala assim, excelência, olha o que esse advogado está fazendo com a vítima, entendeu? Geralmente ele já interfere ali, fala, não vou aceitar, não vou deixar ele continuar fazendo essas perguntas. Juiz, interfere isso daí, não tá certo. E o juiz geralmente tem aquela postura de falar, se você continuar agindo assim, eu vou encerrar a audiência, ou eu vou indeferir suas perguntas. Tem uma uhum, compostura, respeita a pessoa. O juiz faz isso até com o réu. E foi o que ela falou na situação. Ela, gente, nem um criminoso, nem um acusado, um réu sentado aqui é tratado do jeito que eu estou sendo tratado.
Gente, não é mesmo. Ela falou a verdade. Então, assim, ela foi muito maltratada. Foi uma audiência gravada, né? É, online, eles não estavam presencialmente. Eu achei um absurdo ninguém ter interferido. Independente, agora sim, independente se ela tá certa, se ela tá errada, se ela falou verdade, se ela falou mentira, se o réu deve ser inocentado mesmo, teve a sentença lá, mas não teve coisa julgada. Independente de qualquer coisa, ninguém merece ser tratado daquele jeito, entendeu? E ali, o que ele fez com ela, mostrando aquelas fotos dela, fazendo insinuações, comentários, assim, tão baixos. E os caras, assim, ó. Imagina a situação dela. Ela não tinha ali defesa. Por isso que esse tipo de crime, de situação é tão complicado, Lucas, que é muito falado, porque é, a gente não dá para saber. Por isso que a palavra da vítima acaba tendo um valor maior. Porque olha o que ela passou. Muitas mulheres passam por isso, de ir lá e relatar. Porque essas coisas que envolvem dignidade sexual já são delicadas para qualquer pessoa, tanto para a mulher quanto para o homem. Falar disso. Imagina você dizer que foi violentado. Aí você vai assumir isso, as pessoas já vão te olhar meio assim. Aí você tem, é o que eles sempre falam, você tem que falar para o delegado, você tem que falar, às vezes a promotoria chama para ouvir de novo, depois em audiência, e ainda ser tratada assim. Muitas mulheres não contam com medo de ser tratadas assim. E ela tá indo assim, lutando sozinha. A rede social dela, eu acho que o pessoal sabe também, foi removida, era a voz dela. Isso tudo acaba fazendo a gente cada vez mais acreditar nela. Eu acho que o Lucas nem queria que eu desse minha opinião, mas Não, assim, eu acho válido. O canal é da gente, a gente dá a opinião que a gente quiser. o jeito que isso foi sendo conduzido é, demonstra que realmente as coisas não ficaram esclarecidas. Né? Ficou uma coisa estranha mesmo. Essa revolta é totalmente compreensível. E o Lucas me conhece, eu não sei se tem alguém que me conhece, mas assim, eu não sou uma pessoa que defende vítima a qualquer custo, porque eu sou advogada e eu defendo pessoas acusadas de coisas que elas não cometeram. Infelizmente, sim, algumas mulheres usam desse privilégio de ter a palavra da vítima supervalorizada, usam disso para prejudicar outras pessoas. Mas mesmo assim, nesse caso dela, eu não consigo vislumbrar outra coisa, senão o que é o que todo mundo está compartilhando e vendo por aí também. Para mim, foi uma injustiça muito grande, está sendo uma injustiça muito grande com ela. Alguém perguntou alguma coisa sobre ser gravado. Essa audiência gravada, ela não tinha ninguém para defender ela, não. Então, ali tinha o juiz, o promotor, eu acho que eram 3 homens. Você tem um Eram print? 4 réus, né? Era o Então, juiz, o promotor, o advogado e o réu. porque o promotor, em tese, deveria ser a defesa dela. Eu não sei se ela tinha assistente de acusação. Eu não Não, lembro. só tinha os 5 Eu acho pessoas que na ela não audiência. tinha acusação. Ou se tinha, não, possivelmente não estava ali. Se estava, Uhum. realmente é pior ainda a situação. Porque se um assistente de acusação estava presente e não fez nada, aí a situação é pior ainda, Luísa. Fica muito complicado até porque ela estava ali sozinha, numa audiência que já ia causar um desgaste emocional gigantesco, Sim. pelo próprio fato, né, pelo crime, pela ação. O processo a gente sabe que tem um peso emocional muito grande, seja ele de execução, seja ele de estupro, seja ele de divórcio, seja ele de qualquer coisa. O processo ele tem essa carga emocional, a audiência traz isso para as pessoas, essa Uhum. ansiedade. E ela estava sozinha ali com 4 homens. O réu, no próprio depoimento, escracha ela o tempo todo. O advogado, Isso que eu ia falar. Você viu como que ele fala dela? Ele sim, Procurem depois, gente, a sentença. O interrogatório dele, ele já começa assim, mais ou menos assim. Tudo isso é interesse, ela só quer dinheiro. Não é contra mim, é contra o Roberto Marinho, né? Ele já fala. uhum, E aí ele fala como que aconteceu, que ela que deu em cima dele, e aí ele detona ela. Ele ficou com ela, ele fala mal dela, do corpo dela, entendeu? Então assim, eu fiquei, gente, e com base nisso tudo, o juiz entendeu que realmente não haviam evidências de que ela tinha passado por isso. Ele não tinha certeza, então, na dúvida, absolve.
É Sim, engraçado. a gente tem que Quando é colocar também, Kellen, que nesses crimes contra a mulher, você já falou, você falou, eu também falei que a palavra da vítima tem muito peso. E, gente, essa é uma anomalia jurídica. Isso não é o normal de acontecer. Se vocês tivessem me falado, me contado o caso, do jeito que eu contei para vocês, ele todinho, e me perguntar qual você acha que seria o resultado, eu ia falar condenação assim, eu tenho certeza que ele vai ser condenado. também. E eu ia falar justamente isso, porque o indúbio pro réu ele não costuma acontecer nesses crimes de assédio Muito sexual, de estupro, principalmente porque a palavra da vítima tem muita força mesmo, muita força mesmo. Ela é prova cabal do processo, mesmo ela não provando assim de forma incontestável, ela tem muito peso, justamente pela falta que a gente tem ainda como sistema judiciário de alcançar as provas que realmente elucidam os fatos. É muito difícil. A Kellen falou, como que você vai, sem uma gravação, sem uma testemunha que presenciou o fato, presenciou tudo, e aqui a gente não tem isso, falar que a pessoa foi estuprada. E por isso, para evitar, e para dar um recado para a sociedade também, que não estupre, a gente deixa a prova testemunhal da vítima, no caso a mulher, com um peso maior, para que evite isso. Tem a sentença, todas as jurisprudências, que são os julgados dos tribunais superiores, eles têm como elemento punitivo, mas também educativo, para que quando a gente assista a punição dessas bem. pessoas, a gente não faça, a gente fique com medo da punição e não faça. Então, eu queria deixar bem claro que isso aqui não é a regra, isso aqui não costuma acontecer. É Nesse interessante, caso, foi muito estranho mesmo. Lu. Por dois fatos, vou jogar um pouco na minha opinião aqui. Ele tem muito dinheiro, o advogado dele é um dos melhores, o promotor mudou de cidade do nada. Então a gente tem vários elementos aí que corroboram para a gente acreditar que tem uma coisa estranha, uma coisa diferente. Sim, você quer falar alguma coisa, cara? Eu ia falar muito bem colocado isso, porque eu vi várias pessoas falando, isso é muito comum, isso acontece muito. Gente, eu vejo mais situações que eu fico na dúvida assim, gente, caraca, achava que aquela pessoa era inocente e foi condenada. Eu não acho que tinha prova suficiente. Eu vejo mais isso do que o que está acontecendo agora, que é o caso dela. Porque a palavra da vítima tem muito valor. Às vezes, só a palavra da vítima condena. Se você pegar as jurisprudências, não precisa nem olhar do Brasil inteiro. Olha só do TJ do Espírito Santo. Se você olhar a jurisprudência, é taxativo. Palavra da vítima, palavra da vítima. Às vezes está lá, eu até entendo que, assim, realmente tem uma dúvida, mas nesses casos a palavra da vítima. É sempre assim, as decisões. Então, pelo menos na minha experiência que eu tive até hoje, o que eu mais vi foram pessoas condenadas, assim, por muito menos, mas muito, muito menos, né, Lucas? O caso Sim, dela, além da palavra da vítima, além de várias testemunhas, tinham muitas provas, muitas provas. Não era assim uma ou outra testemunha, eram várias testemunhas. O motorista do Uber falou que ela não estava, estava nítido que ela não estava bem. sim. Teve o exame lá do esperma. A Uma mãe, outra amiga falou que teve que carregar ela de bêbada pouco tempo antes do ocorrido. sim. Então, teve alteração nas imagens. Por que teve alteração na imagem se ele não fez nada, se foi tudo consentido? Então, lá atrás teve alteração nas imagens. Então, é muita coisa que leva a gente a acreditar nisso. Apesar, você falou essa questão do promotor ter mudado. Do final de 2018 para cá, só aqui na minha comarca, passaram, acho que 4 promotores. Então, até que não é uma coisa tão incomum. Porém, neste caso, por isso que a gente fala, neste caso fica estranho. O primeiro promotor foi lá e foi com tudo, entendeu? Do lado da vítima, foi com tudo para pegar o cara. Aí ele sai pra gente de fora, o que que dá a impressão? Ele estava sendo coagido, o cara teve Exatamente. que sair. Ou ele fazia do jeito que era para ser feito, ou ele teve que sair. Gente, isso é especulação. Apesar de que é o que todo Uhum. mundo está imaginando. Eu estou falando, mas é especulação, não estou afirmando nada, pelo amor de Deus. Mas assim, fica estranho mesmo. Aí vem o outro promotor e faz assim. É muito complicado. Então, tem mais alguma coisa, Lucas, que você queira falar? Eu acho, se o pessoal tiver alguma dúvida sobre algo que foi falado aqui, pode perguntar no chat aí, que a gente vê agora e responde.
Mas eu acho que é isso, no mais, elucidar o que que a mídia está fazendo de errado, que é classificar esse crime como culposo. Não tem nada, nada nos autos que comprova que realmente alguém disse que isso seria estupro culposo, até porque estupro É, culposo não existe. O caso das alegações finais do Ministério Público, ele pediu a condenação por estupro, ele pediu a absolvição, porque estupro de vulnerável não tem crime, não tem tipo culposo, né? Não existe estupro de vulnerável culposo. e ele, E é isso que acontece. Foi que é? ele considerou que era um erro de tipo, e aí por isso que ele pediu absolvição no inciso 3, considerando que não seria uma infração, já que se reconhecesse o erro de tipo, aí não seria doloso, então já que não tem culposo, não cometeu crime nenhum. Era isso. Exatamente. No resumo, o erro de tipo é quando você desconhece alguma das qualidades do tipo penal. No caso, a qualidade que ele desconhecia era a vulnerabilidade temporária dela por estar bêbada ou sob substância química. O Ministério Público entendeu isso, o juiz não entendeu isso, o juiz não acatou as alegações finais do Ministério Público, condenou por ausência de provas, que é o que eu e a Keren achamos Absolveu. inconsistente. Você falou com. Absolveu, gente. Perdão, perdão. É que queria que tivesse condenado. Exatamente. Fica assim. Lucas, a menina falou, a Estela, não entendo como o juiz afirma que não foram suficientes as provas. É aquilo que a gente fala. É isso que eu queria tentar explicar, deixar claro também. Nós, todos seres humanos, a gente fica com a mesma reação. Não entendo como isso aconteceu. Só que se você pega o processo penal e o direito penal, você entende. Ele tem um respaldo para isso. Porque é como se ele falasse, eu preciso de certeza por causa do princípio do indúbio pro réu. Indúbio pro réu, na dúvida, em prol, a favor do réu. Então, se você está na dúvida, não condena. Então, na cabeça dele foi assim, eu não tenho certeza absoluta, eu não tenho provas suficientes, porque, segundo o juiz, tinha muitas contradições. Tinha realmente algumas contradições do lado da vítima, mas também tinham contradições do lado do acusado. Então, ele pegou tudo que era desfavorável à vítima e tudo que era favorável ao acusado, juntou tudo num pacote, deu a sentença e absolveu. Foi basicamente isso que aconteceu. Né? Alguma pergunta? Acho que a gente já foi respondendo tudo que o pessoal comentou. Eu acho que durou até mais do que eu achei que ia durar. Durou, né? Falamos demais. Mas Então tá, o é pessoal isso tá aí, gente. tá salva a Se live. tiverem alguma dúvida aí, vocês falam. Se não tiver, deixa o like, curte, não sei o que faz com live aí. Então, tá Resumidamente é terminado? isso. Oi? Tá acabado? Tá acabado, então. Lucas, obrigado, tá? Por ter me Muito obrigado convidado. pela presença da melhor advogada de Batiba, Quem dera. melhor cunhada do mundo, parceira de live, parceira de tudo. Gente, deixa eu só dar tchau. Boa noite pra vocês. Quem chegou no final, Frank, assista aí você vai deixar salvo? Vou Salvo tentar. aí pro pessoal assistir. Manda pra quem talvez ficou com dúvida. Espero que vocês tenham entendido os porquês disso. Tenham entendido que esse negócio de estupro culposo não aconteceu, foi uma confusão, mas isso não tira o fato de que é revoltante do mesmo jeito, né? Show de bola. Obrigado, beijo, boa Valeu, noite. galera. Fique com Deus. Até a próxima aí.